Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai, Pai misericordioso, Pai de amor e de bondade, aqui estamos nós, Senhor, a vos rogar o vosso amparo, a vossa luz, a vossa permissão. Permita, Senhor, permita que os espíritos bondosos, os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, e os nossos anjos guardiões, e toda a nossa equipe de trabalho, Senhor, se faça presente, nos auxiliando, nos amparando, nos instruindo. Dá-nos, Senhor, a luz do entendimento, dá-nos a paz. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado, Senhor, por esse momento. Que assim seja. Nós estamos fazendo esse lembrete em todas as nossas aulas, para que todos tenham ciência que as nossas aulas estão no canal do YouTube, no nosso canal, do Estudo, Pesquisa e Educação da Mediunidade. Então, nós estamos, assim, convidando a todos a compartilhar, a curtir, a comentar, a divulgar a doutrina espírita. E aquele que queira participar, aí está o número do meu telefone. É só mandar uma mensagem dizendo quero participar, e aí vai para quinta-feira, no nosso primeiro ciclo de estudo, pesquisa e educação da mediunidade. Nós vamos estudar hoje. É bastante interessante. Às vezes, as pessoas não compreendem muito bem, mas nós, médios, precisamos compreender esse ensino de Kardec. Qual é o perigo da mediunidade? Não é que a mediunidade seja perigosa, não. É a falta de compreensão do mundo dos mortos no nosso mundo. Essa vida, das duas vidas, dos mortos e dos vivos, é solidária. Os mortos vivem conosco, estão constantemente ao nosso redor, agem nas nossas vidas. O livro dos Espíritos fala que é uma quantidade imensa de espírito que está ao nosso redor. Então, as ruas são cheias de espírito, nas casas, nos eventos, no shopping. Ali tem gente. Tem gente e tem espíritos. Então, essa quantidade de espírito é que Kardec coloca. Qual é o perigo da mediunidade nesse sentido dessa quantidade de pessoas ao redor do médium? Então, Kardec fala, não nos dirigimos àqueles que são alheios ao espiritismo. Esse estudo é para os médiuns. Esse estudo é para os espíritas. Por quê? Não adianta nós falarmos para as outras religiões, porque eles também não vão compreender. Os espíritas, os médiuns, têm noção exata ou têm conhecimento pela sensibilidade, pela educação mediúnica, que os espíritos estão ao nosso redor. É para aqueles espíritas que praticam a mediunidade. Então, esse conselho é para os que praticam e trabalham com a sua mediunidade. Pois é para esses que há o perigo. Porque as outras pessoas que não sabem, que têm obsessores, que têm espírito, que são isso, elas tomam remédio, elas vão fazer tratamento psiquiátrico, elas vão inventar um monte de coisa, né? Já nós, médios, temos outra visão, outro conceito de vida. Aqueles que desconhecem os espíritos, nós não estamos falando para eles. Nós estamos falando para os que têm conhecimento e querem saber. Toda mediunidade se desenvolve pelo exercício. Então, a pessoa que ora, a pessoa que tem um padrão vibratório alto,
A sua mediunidade tem uma capacidade de ver, ouvir e sentir. Quando nós estamos obsediados, fascinados, subjugados, nós só temos um espírito que fala com nós. Então, o que acontece? Somente o médium em aprendizado, ele é capaz de observar, avaliar e mudar essa situação, sair dessa situação de obsessão. Grande alegria, olha a colocação de Kardec, olha que os espíritas ainda não entendem. Não entendem. Grande alegria poder dialogar com os parentes e os amigos. Qual os espíritas que quer conversar com os amigos e com os parentes? De ordem geral, não querem saber dos seus parentes, não querem saber dos seus amigos, morreu, pode ficar o resto da vida lá onde está, não os evoca, não conversa com ele, não quer saber o que eles estão fazendo, nem aonde estão. Então, Kardec coloca grande alegria para os espíritas, poder dialogar com os parentes e os amigos. A minha maior dificuldade é pegar um bendito de um espírita, de um médium, e ele evocar sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio, seu filho, para ver como que eles estão. É raro, gente. Mas isso é o número 1 da regra de Kardec. Número 1. 2. Conversar com ele. Quem é que conversa? É um médium. Quem é que conversa com os espíritos? É o médium. E vê-los pelo seu pensamento. Quer dizer, no seu pensamento, você vê seu pai, você vê sua mãe, você conversa pelo pensamento. Isso é mediunidade. Olha a regra de Kardec, a primeira regra: dialogar, conversar com seus familiares e entes queridos. E a coisa mais rara é um médium espírita fazer isso. Eles vão atrás dos médiums a 1.500.000 de distância para ver se ele traz uma cartinha do pai e da mãe, para saber como que está. Então, com que médium, desenvolvendo a sua mediunidade, pode falar com seus parentes? Quer que ele esteja num bom lugar, quer que não esteja, quer que esteja trabalhando, é apenas uma evocação para saber como que eles estão. Ponto 3. Poder saber se eles estão felizes. Então, o médium tem obrigação e responsabilidade de saber se a sua mãe, seu tio, seu filho está feliz, se ele está bem, o que está acontecendo com ele. Conhecer aquilo que eles estão fazendo. O que você está fazendo aí depois da morte? Você está estudando? Olha a colocação de Kardec. E eu pergunto, aonde que estão esses espíritas que fazem essa colocação de evocar os seus amigos e familiares para um diálogo, para saber como que eles estão? Trocar amabilidades. A separação não é eterna. Olha só, conversar com os amigos, saber como que está. Eu mesmo, né? Se ele morrer, vou perguntar, ele, você está trabalhando aí? Como que vai ser? Você está fazendo aulinha? E ela vai falar para mim, assim, você está estudando? Você está preparando aula? Eu vou falar, sim, Eli, já tenho 500 aulas prontinhas para você fazer aqui depois que você morrer. Vai ser assim, ela vai cair dura. Então, é assim, a gente tem que conversar com os amigos, com os familiares, com os entes queridos. Recordemos ponto principal, primeira regra. Os espíritos não são iguais, nem em poder, nem em conhecimento e nem em sabedoria. Então, os nossos familiares, nenhum é igual ao outro, nem em poder, nem conhecimento, nem sabedoria. Cada espírito é um espírito. Há espíritos muito superiores e muitos inferiores. Então, vem até nós, a nossa família, entes queridos, gente boa e gente ruim, que é o que nós conhecemos, que nós chamamos de obsessores, inimigos, adversários, contrários, espíritos ignorantes. Então, vem para nos ajudar uma gama de espíritos superiores
E também vem para ser socorrido essa quantidade de espíritos inferiorizados. É isso que médium tem que entender. É isso que ele tem que começar a entender sobre isso. Há espíritos muito bons e espíritos muito maus, muito sábios e espíritos ignorantes, levianos, malévolos, mentirosos, astutos, hipócritas. E é por isso que nós sempre colocamos a nossa bacia, recolhe os espíritos de ódio, de raiva, de inveja. Então, nós poderíamos dizer, recolhe os ignorantes, recolhe os levianos, malévolos, recolhe toda essa equipe mentirosa, astuta, essa hipócrita. Então, o médium, quando nós colocamos na bacia, são esses espíritos que nos causam danos particulares, que estão no nosso redor, que estão na rua, na calçada. E é isso que o médium tem que aprender a socorrer. E dialogar também com eles. Dizer, ó, deixa de ser mentiroso. Você tem que acordar, deixa de ser leviano. Para de contar mentira. É hora de você se preocupar com uma coisa boa. Então, porque a alma morre e ela não tem essa noção. Raras religiões falam da vida após a morte. Raras, raríssima. Na maioria morre, são demônios, ou são anjos, ou são demônios. Essa leva que está aqui ao nosso redor, ela não é falada, ela não é comentada, que são os nossos familiares, entes queridos. Nós temos os facetos, aqueles que usam várias faces. Uma hora ele ri, ele é brincalhão, ele é zombeteiro, ele é um artista. Só que o médium tem que saber que existem esses espíritos. E brincam, falam, contam mentira, ora choram. Ele faz tudo isso. Ele usa várias aparências, várias formas, porque ele é um artista na espiritualidade, desocupado, vazio, inútil, ele quer se fazer alguma coisa. E nós, médios, temos a obrigação e o dever de socorrer. Nós temos trocistas, brincalhões, galhofeiros, zombeteiros. Então, tudo médio que tem esse bando de gente brincalhona, zombeteira, galhofeiro do seu lado, o médium tem que tirar. É isso que Kardec está falando. Os espíritos, as almas, elas ainda estão nesse estado. Então, o médium, por isso que nós temos a bacia das almas, a regeneração, a redenção, a lama astral, que são vários trabalhos socorristas de desintegração das ideias brincalhonas, zombeteiras, desocupadas, de várias faces, ao espirituoso, o inteligente e alegre, aquele que ri de tudo, risada, aquela médio tem que parar, tem que ver, ultrapassou o limite, recolhe a entidade, leva para as nossas bacias, para serem levadas depois às colônias e hospitais. Os engraçados, que é vivaz, precioso, provoca riso, é espirituoso, tudo ri, tudo acha graça. O médium tem que olhar, será que dentro da nossa família, na nossa casa, do nosso lar, nós não estamos com espíritos brincalhões, galhofeiros, desocupados, vazios, inúteis? O médium tem que observar isso. Não são malignos, mas são inúteis. Ocupam espaço, usam as mentes, atrapalham o nosso crescimento e a espiritualidade. Segunda regra, estamos cercados por uma nuvem de espíritos. São invisíveis aos nossos olhos materiais e estão no espaço e ao nosso redor. Então, o médium tem que entender que os espíritos estão ao redor deles. Brincalhões, zombeteiros, desocupados. Por isso é que nós os socorremos, protegemos a nossa casa, nosso espaço espiritual,
para socorrer essa gama que vem até nós, para nos prestarmos socorro ao nosso lado, lendo os nossos pensamentos. Então, eles ficam ali desocupados. A hora que você fala, eles prestam atenção, ficam te ouvindo. Então, nós temos que colocar ordem e disciplina. Então, já que estão na minha casa, lendo meus pensamentos, vão para as nossas bacias, colônias espirituais, vão estudar as obras básicas, a obra de André Luiz, vão estudar com os grandes palestristas, grandes educadores, o que ele precisar. Nós vamos educá-los. É isso que a Terra precisa passar por uma transformação, a educação das massas. Então, nós temos dificuldade de educar os vivos, mas os mortos são muito fáceis de educar, porque eles são obrigados a nos obedecer, ok? Agora, quando eles não obedecem? Quando o médium também, agora, se ele falar, você também é mentirosa, por que você que não quer que eu minta? Eu falo, ó, eu vou parar de mentir, você também, entendeu? Que te pegarem de surpresa, porque os espíritos são 10. Você quer que eu pare de mentir? Você mente, eu vi. Bom, você viu, né, então, mas só que isso aí não pode fazer. E você não vai fazer mais, porque eu também não vou fazer, tá bom? Porque nós temos que ter resposta rápida, porque ele é brincalhão e ele é zombeteiro, então você tem que ser rápida no jogo. Você não pode, ai, quer dizer, ele te subjugou. Se você bobear, você fica subjugada por ele, porque ele é um mentiroso e você aceitou a proposta dele. Então, seja rápida. A resposta é rápida e eficiente, na hora. Não deixe eles fazerem você de tonta. Porque esses espíritos brincalhões e zombeteiros são rapidinho, igual criança. Dá resposta na hora. Você viu que tem que criança é rasteira. Ela responde na hora, pum, pum, em cima. E esses espíritos são desta ordem. Médium tem que ficar acordado e despertado para essas respostas rápidas e eficientes, para fazer o bem e o mal. Eles estão ali do nosso redor, à medida em que nós socorremos, higienizarmos a nossa casa, eles vão embora. E nós criando as barreiras fluídicas da nossa casa, nós temos um bom espaço físico e espiritual dentro do nosso lar. Terceira regra. Pela inferioridade física e moral da nossa Terra, na hierarquia dos mundos. A Terra é um mundo de provas e de expiações. É aqui que o espírito vem para estudar, aprender e se regenerar. Os vivos e os mortos. Não é só os vivos, não. Os mortos têm que estudar. Os mortos têm que fazer faculdade, têm que estudar. O morto tem que aprender, não pode ficar inútil, andando por aí para reencarnar do jeito que saiu daqui vai voltar. Vai voltar bandido, vai voltar assassino, vai voltar mentiroso, vai voltar hipócrita, vai voltar aqui e falar, ai, não acredito em Deus, não acredito em nada. Vai voltar? É isso? É o nosso questionamento. Médium tem que socorrer todo esse povo e ensinar para ele que Deus existe e que Deus é bom, misericordioso e justo. E ele vai estudar, querendo ou não querendo, porque eles são obrigados a nos obedecer. Estou falando isso porque é igual o filho. A mãe, que ela tem aquela postura e ela socorre, porque a hora que uma mãe médica, que o filho vira para ela e fala, você não é minha mãe, ela já fica sabendo que ela está falando com o espírito, porque você é mãe dele. A hora que ele fala assim, eu não vou te obedecer, não. Eu não moro nessa casa. Você já está falando que o espírito não mora dentro da tua casa. Ele mesmo já se identificou. Eu não gosto dessa comida, eu não gosto dessa roupa, mas gostava, agora não gosta mais. Quer dizer, médium tem que estar atento a essas nuances dos moradores da nossa casa e das companhias espirituais. Médium tem que ter, olhos abertos e ouvidos abertos. Então, é isso que nós temos que aprender. Tirar os brincalhões, zombeteiros, desocupados, que não gostam de nós, que têm raiva de nós, aquele que fala que não é nosso filho.
Aquele que fala que não quer comer nossa comida, que a casa não é dele, que ele vai embora, que aquela casa não é dele. Quantas crianças pequenininhas viram para o pai e para a mãe e falam assim, eu vou embora, essa casa não é minha. Isso aí, veja bem, a criança com 2 anos, 3 anos, vira para a mãe e fala, eu vou embora, essa casa não é minha. É isso daí. Então, fique acordado, até mesmo nos casos de gênero. Uma criança que tem um espírito de outro sexo ao redor dele, pode ter a ideia, eu não sou homem, eu sou mulher, eu sou isso, eu sou aquilo, ok? Então, pai e mãe tem que ficar acordado, despertado, não fica dormindo com os olhos dos outros, não. Espiritismo é grandioso, é grande demais, é algo imensurável no seu estudo, no seu ensino, é grande. Os espíritos inferiores aqui são mais numerosos do que os superiores. Então, nós temos uma quantidade, um número maior de inferioridade, é maior do que os bons. Por isso, essa leva constante ao nosso redor da inferioridade dos espíritos. Então, uma mãe espírita não tem aquele faniquito de chegar, ai, meu filho não me obedece, ai, meu filho quer ir embora. Quer, espírito quer ir embora, filho quer ir embora, mas ela tem que pensar no processo obsessivo, nos moradores, nos inimigos do passado, e orar bastante, e trabalhar, vibrar, socorrer e amparar. Quarta regra, os espíritos que nos cercam. Há os que se ligam a nós, que agem nos nossos pensamentos, nos aconselham. Os espíritos bons nos aconselham. Não faz isso, toma cuidado, pensa mais, ora mais. Então, eles aconselham para o bem, cujo impulso seguimos, sem nos apercebermos. Ouvimos e sentimos o bem e o mal. Então, os espíritos, eles sugerem, eles falam conosco, e nós ouvimos pelo pensamento. Então, o treino de ouvir o anjo guardião, o pai, a mãe, os espíritos amigos, tem que ser desenvolvido, desenvolvido. De ordem geral, a gente fala para o médium, pergunta ao seu anjo guardião, ele faz 30 perguntas num segundo só. E, no entanto, deve ser uma pergunta só, para que o espírito responda sim ou não. Como que ele vai responder 30 perguntas? Chico, né? Tudo. Como que vai responder? É uma de cada vez. Então, o médium tem que saber que pergunta ao anjo guardião e a equipe de trabalho é uma pergunta. Aí, se ele te der a resposta, se seja educado, posso fazer a segunda? Igual vocês fazem. Posso fazer a segunda? Pode. Aí, eu falo assim, hoje não tenho mais tempo, eu preciso retornar ao meu trabalho. Então, é isso. Isso são regras pequenas e que nós, espíritas, devemos aprender. Qual é o perigo? A multidão de espíritos que estão por aí, quer familiares, amigos, inimigos. Mas quando o médium tem conhecimento, isso é um processo normal, natural, ético, moral, é o desenvolvimento da mediunidade. Só isso. Nada mais do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Cora, Coralina. Então, eu diria para vocês, sejam bons médicos, trabalhadores, aprendizes, e que vocês serão felizes se vocês aprenderem as regras de maneira correta. Serão médios felizes na sua velhice, tá ok? Médium tem que ser feliz na velhice. Então, um bom trabalho para vocês e tudo vai dar certo. Então, uma boa noite para vocês e Jesus nos abençoe, agora e sempre.